Cordeiro versus Leão. Tanto quanto ou mais que você, eu cantei esse louvor na igreja. Porém, a Bíblia me fez entender que nem tudo que é lícito me convém. Esse vídeo pretende mostrar como pequenas sutilezas nos induzem ao erro. Linda melodia, não? Métrica perfeita, rima rica, bastante razoável. Mas e a mensagem? Será que é realmente bíblica? Existe um provérbio corrente entre os teólogos que diz: nem tudo que está na Bíblia é bíblico e nem tudo que é bíblico está na Bíblia. Pode parecer um simples jogo de palavras, mas tem uma verdade por trás. Na Bíblia, nós temos muitos idiotas falando, tais como Nabucodonosor, os amigos de Jó, Gamaliel e até o diabo tem voz. Mas isso não quer dizer que eles revelaram algo inspirado por Deus ou que suas palavras estejam de acordo com o espírito que norteia o pensamento bíblico. Por outro lado, a história da igreja tem evidenciado pensadores que foram profunda e indiscutivelmente inspirados por Deus, cujas palavras poderiam muito bem constar do texto sagrado. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que não há controvérsia somente em versículos, em personagens ou em doutrinas estranhas. Pode haver também nas letras das músicas que cantamos, como, por exemplo, essa, cujos versos adquiriram força de um texto bíblico divinamente inspirado. Não são raros aqueles que consideram a associação Cordeiro de Deus com Leão de Judá tão válida quanto qualquer outra declaração dos atributos de Jesus conferidos na Bíblia. O que o vídeo pretende mostrar é que reiterados pontos de vista fazem entender que a Bíblia tenta nos dizer exatamente o contrário. Uma análise mais crítica vai descobrir que as Escrituras não poupam palavras para expor a enorme distância que existe entre esses dois títulos, tão bem conhecidos na história da salvação, Cordeiro de Deus e Leão de Judá. Se estivesse vivo, o profeta Amós não hesitaria em nos perguntar: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Amós 3:3. Vamos analisar algumas pessoas que fizeram essa associação e se decepcionaram bastante com ela. É bem provável que João, o Batista, fosse o primeiro desiludido com a imagem que Jesus encarnou do Messias como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não somente João, mas todos os profetas, com exceção de Isaías, anunciaram o Messias como um rígido cumpridor das leis mosaicas, um notável combatente que, de espada em punho, iria restaurar a hegemonia de Israel diante das nações inimigas à sua volta. João havia sido testemunha da visão do céu aberto que confirmou que Jesus era de fato o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. Mas, a despeito disso, o concebeu com um padrão de conduta moral acima dos escribas e fariseus, e com a voracidade de um Goel, um vingador de sangue, de Números 35:19. Todo esse retrato foi pintado na perspectiva do guerreiro Leão de Judá. Seu machado já estava posto à raiz da árvore, para cortar, arrancar e dizimar os pecadores não arrependidos que encontrasse no mundo. Mas quando João viu Jesus inaugurando o reino de Deus com prostitutas e publicanos, seu mundo caiu. Por conta disso, enviou discípulos para cobrar-lhe esclarecimentos. Por que motivo ele, João, teria que se restringir a uma vida monástica e a uma dieta de gafanhoto e mel, enquanto Jesus publicamente comia e bebia com pecadores? Jesus responde a essa afronta de duas maneiras, dando a João a evidência indubitável da sua messianidade, quando mostrou cegos enxergando, coxos andando, leprosos purificados, surdos ouvindo, mortos ressuscitados e os pobres recebendo graciosamente o reino de Deus. Mas não parou aí. Deu sim uma bela enquadrada em João, colocando-o no seu devido lugar. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Mateus 11:6. Os 12 discípulos de Jesus foram os que mais se empenharam em expor esse conflito. Estabeleceram entre si uma espécie de revezamento para mal interpretar o seu ministério. O rápido diálogo de Jesus com Natanael, em João 1:47, dá início a essa série. Antes de conhecê-lo, o discípulo em questão lança dúvidas sobre a origem de Jesus.
Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Após ser devidamente apresentado por Filipe, como aquele a quem Moisés fez referência, o próprio Jesus fez questão de a ele se revelar. Mas nem isso inibiu Natanael de restringir a autoridade do Messias ao estreito círculo da insignificante nação judaica. Tu és o rei de Israel. Muito mais consciente do projeto de Deus é a conclusão a que chegaram os samaritanos, influenciados tão somente pelo testemunho de uma mulher, sem marido e sem nome. Testemunho esse que pouco ou mesmo nada valeria naquela época. Sabemos que és verdadeiramente o Salvador do mundo. Podemos notar claramente que o que prevaleceu não foi a estatura moral da pessoa que fez a apresentação, e nem mesmo o fato de Jesus ter se revelado pessoalmente como Messias, mas sim o entendimento que cada um se propôs a ter dessa revelação. Para Natanael, Jesus era o leão de Judá, aquele que viria restaurar a hegemonia de Israel. Para os samaritanos, o Cordeiro de Deus, que veio para salvar o mundo todo. Outro equívoco dos discípulos se deu quando Jesus, pela primeira vez, conferiu-lhes poder para anunciar o reino de Deus com palavras e com sinais. Inúmeras recomendações foram feitas para condicioná-los a uma postura de humildade e servidão, insígnias cruciais de um seguidor do Cordeiro. Mas, ao que parece, o que ficou registrado em suas mentes foi apenas a parte que lhes conferia o poder do leão. Essa malfadada estratégia não redundou em outra coisa senão em uma série de asneiras homéricas. A partir daí, passaram a disputar entre si quem seria aquele que se sentaria ao lado de Jesus na glória. Desprestigiaram o seguidor anônimo de Jesus, que na sua obscuridade se empenhava em expulsar o mal do mundo, pelo simples motivo de não ser oficialmente um deles. E fecharam a série com chave de ouro, ao se indignarem com algumas pessoas que não aceitaram o Evangelho devido à maneira arrogante com que a mensagem lhes foi apresentada, e invocaram para si o poder máximo do leão. Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Lucas 9:54. Na interpretação de um pastor famoso, Jesus retrucou com as seguintes palavras: Vocês não sabem que time jogam? Vocês não jogam no time do leão, e sim no time do Cordeiro. O Cordeiro não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. No entanto, ninguém foi tão longe e nem expressou seu desarranjo mental com mais clareza do que os caminhantes de Emaús. Pelo comportamento deles, podemos perceber a realidade mais crua em que se encontravam os discípulos de Jesus nos momentos seguintes à sua morte. Predominava entre eles uma mistura abominável de consternação e decepção. Consternação pela condenação injusta e morte de cruz que o poder opressor romano infligiu a seu amado mestre. Decepção porque nutriam a esperança de que Jesus seria o Messias que daria a Israel esse mesmo poder extremo para poder oprimir as nações, inclusive a dos romanos. Decepção tamanha que escolheram desertar do movimento sem levar em consideração o testemunho dos anjos, das mulheres e a confirmação dos companheiros que foram se certificar de que o túmulo estava realmente vazio. Sua frase emblemática, nós esperávamos que seria ele o Redentor de Israel, não deixa dúvidas quanto à associação equivocada que faziam de Jesus com o leão de Judá. Jesus precisou trazer-lhes à memória os elementos que a profecia judaica proferiu a seu respeito. Para tanto, valeu-se exclusivamente daqueles sobre os quais o seu poder divino não teve qualquer interferência, para mostrar-lhes que a única relação cabível com seu ministério era o Cordeiro, e nunca jamais com o leão. Para encerrar, vamos falar do João, agora o do Apocalipse. No clímax de suas visões em Patmos, justamente na hora da abertura do livro, fato citado na letra da música em questão, quem aparece por lá é o leão. Isso dá uma certa alegria a João. Na sua concepção, quem teria dignidade para abrir o livro era o leão, pois ele iria acabar de vez com a raça dos romanos. Agora, esses assassinos iriam ver com que Deus estavam se metendo. Mas para o desespero de João, o leão passa em branco. Não disse o que veio fazer. Quem tem dignidade para romper os selos e abrir o livro não é outro, senão o Cordeiro. Imagino o que João deve ter pensado. O Cordeiro não, tem que ser o leão. Porque o leão esmaga os inimigos do povo de Deus, o Cordeiro os ama. O leão massacra todos os que praticam iniquidade. O Cordeiro pede perdão por eles. O leão mata os pecadores, o Cordeiro morre por eles. Que frustração é essa de última hora? Decepção tão grande que até então o referenciado leão de Judá
não voltou sequer a ser mencionado em todo o restante do livro das suas visões, enquanto que o cordeiro é citado mais de 30 vezes. Sabemos o quanto é difícil para nós mudar conceitos. Talvez este não seja o caso. Não precisamos passar a ver a música como uma transgressão explícita aos mandamentos divinos. Contudo, precisamos nos conscientizar de algumas ordenanças. Se oferecerdes ao Senhor um sacrifício de louvor, fazei-o de modo que sejais aceitos. Levítico 22, 29. Ou seja, Deus deixa claro no livro que registra a sua vontade que quer ser louvado, porém, com os elementos e de modo certo. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. João 5,19. Isso quer dizer que a verdadeira adoração só vai acontecer se ocorrer nas bases que já foram estabelecidas por ele. Essas prescrições nada têm a ver com o antropoformismo que fazemos de Deus. Ele não vai ficar irado ou mandar raio na cabeça de ninguém por isso. Mas ele sabe bem que em todas as vezes que alguém tenta louvá-lo de forma diferente da que ele estabeleceu, algo importante é omitido e algo relevante é superdimensionado. Aí outro alguém acaba sofrendo as consequências desse erro. Um bom exemplo disso nos deixou o reverendo Chesterton. Onde quer que haja adoração animal, ali haverá sacrifício humano. O que você pensa da expressão "eu fiz do meu jeito"? É comum a igreja atentar para a letra dos hinos e louvores que canta? Existe algum outro louvor que você tenha dúvida se a mensagem é divinamente inspirada? Obrigado por nos assistir até o final.